Fala Chad Vader. Se tem hipergamia tem que ter like, concorda? Então já contribui deixando o seu like e se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Eu a conheci em uma festa de aniversário de um amigo em comum. O ambiente era barulhento, as conversas ecoavam de um lado ao outro da sala, mas quando nossos olhares se cruzaram, parecia que o tempo tinha parado por um segundo. Letícia era deslumbrante, com um sorriso cativante e um jeito de falar que me envolveu instantaneamente. Era como se estivéssemos em um universo paralelo, onde só nós dois existíamos. Conversamos por horas naquela noite. O que mais me impressionou foi como ela parecia interessada em tudo o que eu dizia. Eu não estava acostumado a esse tipo de atenção. Ao longo da minha vida, fui alguém que sempre investiu mais nos outros do que recebia em troca. Mas com Letícia, parecia que finalmente havia encontrado alguém que me enxergava. Ela me fazia sentir especial, alguém digno de ser amado. Conforme a noite avançava, saímos juntos para caminhar pela cidade, e naquele passeio sob as luzes dos postes, eu soube que algo profundo estava acontecendo. Nos dias que se seguiram, saímos em vários encontros, e rapidamente nosso relacionamento evoluiu para algo mais sério. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma presença que enchia qualquer espaço. Sempre que eu estava com ela, sentia que o mundo ao nosso redor era mais leve, mais colorido. Letícia me olhava com admiração e me dizia o tempo todo que eu era o homem dos sonhos dela, alguém com quem ela poderia construir uma vida. Naqueles primeiros meses, tudo parecia perfeito. Eu estava apaixonado, completamente envolvido por aquela mulher que parecia feita sob medida para mim. No meu trabalho, as coisas também iam muito bem. Eu era gerente em uma multinacional de tecnologia e, com o passar dos anos, havia construído uma reputação sólida dentro da empresa. Meu salário era excelente, e Letícia sempre fazia questão de me lembrar o quanto ela admirava meu sucesso profissional. Ela gostava de mencionar isso nas conversas com suas amigas, mostrando-se orgulhosa por estar com alguém tão bem-sucedido. Logo, começamos a fazer planos maiores. Letícia falava sobre o futuro com uma convicção que me deixava ainda mais apaixonado por ela. Imaginávamos a casa dos sonhos, viagens para destinos exóticos e até mesmo o casamento perfeito. Ela sonhava com um apartamento em um bairro nobre da cidade, com uma varanda ampla e uma decoração moderna, cheia de peças de design. Era um sonho ambicioso, mas eu queria isso para nós. Queria proporcionar a ela uma vida confortável e cheia de realizações. Eu também acreditava que, com meu emprego e nossas economias, esse futuro estava ao nosso alcance. Entretanto, em algum ponto, comecei a perceber pequenos detalhes que, no calor da paixão, optei por ignorar. Em ocasiões mais descontraídas, como jantares com amigos, Letícia frequentemente fazia comentários sutis sobre o estilo de vida que levávamos. Ela falava sobre como merecia coisas boas, como sempre quis estar ao lado de alguém ambicioso e bem-sucedido. Na época, eu achava que isso era natural, afinal, quem não gostaria de estabilidade e conforto? Mas olhando em retrospecto, aqueles sinais me mostram hoje o que eu não quis ver naquele momento. Tudo seguia nessa linha até o dia em que a empresa começou a enfrentar dificuldades. No início, eram apenas boatos. Um corte de orçamento aqui, uma reestruturação ali. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não acreditava que isso pudesse me atingir diretamente. Eu havia dedicado anos àquela empresa, construído uma carreira sólida. Estava confiante de que minha posição era segura. Mas, como acontece na vida, nada é garantido. O dia da demissão chegou como um balde de água fria. Entrei no escritório naquela manhã como sempre, pensando nas tarefas do dia e nas metas que tinha pela frente. Quando fui chamado para uma reunião de última hora com o Departamento de Recursos Humanos, senti um calafrio subir pela espinha. A sensação de estar prestes a perder tudo começou a se formar no meu estômago antes mesmo de as palavras serem ditas. Infelizmente, precisamos fazer cortes, e sua posição será encerrada. E assim, com essa frase, toda a segurança que eu havia construído nos últimos anos desmoronou. Voltei para casa mais cedo naquele dia, com a cabeça a mil.
Como contaria isso para Letícia? A mulher que sempre disse que estaríamos juntos em qualquer situação. Quando entrei no apartamento, ela estava sentada no sofá, concentrada no celular. Por um instante, fiquei parado na porta, tentando decidir como começar. Deixei a chave na mesa e respirei fundo. Letícia, precisamos conversar, comecei, sentindo o peso das palavras antes mesmo de pronunciá-las. Fui demitido. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente. Antes, havia um brilho nos olhos, uma leveza em seu sorriso enquanto rolava pelas fotos no Instagram. Mas ao ouvir as palavras fui demitido, seu semblante endureceu. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, sem hesitação, sem consolo. Não houve um abraço, um olhar de empatia. Nada. Apenas aquela pergunta, prática e direta, como se minha demissão fosse um problema a ser resolvido rapidamente. Naquele momento, comecei a perceber que algo estava errado. Mas, ainda assim, me forcei a acreditar que era só o choque inicial. Eu precisava de tempo para processar, e talvez ela também. Nos dias seguintes, Letícia continuou me tratando de maneira diferente. Já não havia mais os longos abraços, as conversas profundas sobre o futuro. Ao invés disso, as conversas eram sobre como deveríamos acortar gastos e ajustar nosso estilo de vida. Ela falava sobre como deveríamos ser práticos e realistas, mas suas palavras soavam distantes, quase mecânicas. O que antes era uma relação de cumplicidade e apoio mútuo, agora parecia se transformar em uma parceria financeira. Eu passava horas procurando empregos, enquanto ela se distanciava cada vez mais. À medida que eu ficava em casa, enviando currículos e tentando marcar entrevistas, Letícia saía com mais frequência. Voltava tarde, dizia que precisava espairecer, passar tempo com as amigas. E enquanto eu lutava contra a ansiedade e a insegurança, ela parecia cada vez menos interessada na situação que eu enfrentava. Certa noite, depois de mais uma tentativa frustrada de encontrar uma nova oportunidade de emprego, propus a Letícia que cortássemos algumas despesas temporariamente até que eu me estabilizasse. Talvez pudéssemos adiar algumas viagens que havíamos planejado, ou reduzir os jantares caros que costumávamos fazer. Foi quando, sem rodeios, ela disse, eu não me vejo vivendo desse jeito por muito tempo. Aquela frase cortou como uma lâmina. Não eram apenas as palavras em si, mas o que elas carregavam. Não era o medo de enfrentar dificuldades juntos, mas a simples rejeição à ideia de que nossa vida pudesse mudar. Era como se, na mente dela, nossa relação estivesse diretamente atrelada à estabilidade financeira que eu fornecia. Os dias seguintes foram preenchidos por uma distância cada vez maior. Eu tentava resgatar o que achava que ainda tínhamos, mas ela já parecia estar em outra realidade, em outro relacionamento, um em que eu não era mais parte essencial. Suas saídas se tornaram mais frequentes, e as desculpas, mais esfarrapadas. Fotos dela em festas, jantares e eventos começaram a aparecer nas redes sociais, sempre cercada de pessoas que, de repente, eu não conhecia mais. Era como se Letícia estivesse lentamente me apagando da vida dela, e eu, impotente, assistia à derrocada do nosso relacionamento sem poder fazer nada. Até que um dia, cheguei em casa e encontrei uma carta sobre a mesa. Era curta, direta, fria. Letícia dizia que precisava de espaço, que nossa relação não estava mais funcionando para ela, que precisava se concentrar em si mesma. As palavras eram vazias, como se fossem apenas uma formalidade para justificar o óbvio, que ela não queria mais ficar comigo porque eu já não representava o que ela buscava. Não havia mais o homem de sucesso, o provedor, o símbolo de estabilidade. E, sem isso, não havia mais o amor a que ela dizia sentir. Fiquei arrasado. Aquele golpe final me derrubou de vez, e por dias, não consegui sair de casa, nem falar com ninguém. Passei horas olhando para as paredes, revendo mentalmente tudo o que havia acontecido entre nós. Onde exatamente as coisas tinham desmoronado? Será que eu sempre fui cego, ou será que Letícia havia mudado de repente? Quanto mais eu pensava, mais começava a perceber algo que havia me escapado durante todo o relacionamento.
Letícia nunca esteve realmente comigo pelo que eu era. Ela estava comigo pelo que eu proporcionava. Ela se apaixonou pelo status, pelo conforto, pela vida que eu podia oferecer, e não por mim como pessoa. O que eu confundi com amor verdadeiro era, na verdade, conveniência. Quando a estabilidade desapareceu, o amor também desapareceu. Foi um aprendizado doloroso, mas necessário. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.